Sejam muito bem-vindos a mais um Dose de Consciência. É uma live que acontece toda terça e quinta-feira, onde a gente conversa um pouquinho sobre apometria, sobre o mundo espiritual. É maravilhoso, então sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com um aluno, conversar com um aluno para entender um pouquinho sobre o que é a apometria, qual foi a transformação dessa ferramenta na vida dessa pessoa. Então é maravilhoso, né, quando a gente pode conversar com eles e trazer exemplos do que essa ferramenta fez na vida deles. Então a gente vai um pouquinho atrasada, né, o pessoal, cheguei um pouquinho atrasada hoje na live, mas tá tudo certo, né, tava trabalhando, né, fazendo trabalho espiritual e faz parte, né, então a gente vai falar um pouquinho da apometria para mostrar a transformação, né? O pessoal tem visto aí, o pessoal tem comentado sobre a transformação que essa ferramenta tem feito na vida das pessoas, né? Através do conhecimento mesmo, né? Entendendo sobre as energias negativas, entendendo qual é o movimento que tem que fazer com as energias positivas também, né? Porque a gente tem que buscar estar conectada com o plano superior para não se conectar com essas energias negativas. E não é só se conectar, né? Não é só se conectar com Deus, com Cristo, né? A gente precisa também fazer algumas transformações dentro de nós para que a gente não se conecte com essas energias negativas, né? Então, assim, mudar, né, hábitos, mudar crenças, mudar pensamentos, isso tudo é apometria, é a transformação que a apometria faz. Eu costumo dizer que quando a gente está no processo de aprendizado da apometria, quando estamos aprendendo essa ferramenta maravilhosa, estamos conhecendo, né, estamos estudando, nós vamos nos transformando. Porque quando a gente vai entendendo o que é um obsessor, quais são os tipos de obsessor, o que ele faz na vida da gente, vamos descobrindo como é que funciona esse mundo invisível e através dessa descoberta, né, de entender como que esses espíritos, você vai mudando, porque você vai entendendo, tipo assim, então se eu agir assim, eu vou me conectar com o espírito perdido, então se eu agir desse jeito, pode ser que tenha um cobrador kármico, então aquela pessoa que está na minha vida, ela pode ser um cobrador kármico, e aí a gente vai entendendo um pouco da nossa jornada aqui no planeta Terra. Essa é a magia da apometria, porque você vai entendendo do mundo espiritual. E quando você vai entendendo todo esse mecanismo, você vai se transformando. Porque aí você já não vai ficar maltratando as pessoas, porque você vai entender da plantação e da colheita, você não vai ficar falando palavras grosseiras, palavras feias, né? Porque você sabe em que frequência você vai estar. Você já sabe que se você escutar determinado tipo de música, você vai ir para um lugar, se você escutar outra, você vai para outro, porque tudo são frequências. Então você vai entendendo, né? Quando tá denso a tua casa, quando você sente que a energia na tua casa não tá legal, você já vai entender como fazer para limpar a tua casa, né? Limpar energeticamente, também sabe, através da apometria. É tão mágico que você vai percebendo até que você precisa limpar a sua casa, manter a sua casa organizada, né? Não deixar louça louça suja na pia, né? Como esses dias o mentor falou, que isso atrai os espíritos perdidos, porque eles vêm comer os restos de comida, e não é nem só os espíritos perdidos, os bichos astrais, né, como ratos, baratas, larvas, esses bichos, eles, se você deixa, né, passa a noite toda com louça, com restos de comida na pia, você atrai essas energias. Então, quando você vai estudando a apometria, você vai percebendo toda essa dinâmica, né, que você não enxerga, e que é isso que faz toda a diferença na tua vida. É isso que vai transformando, que vai deixando ou você denso, né, não conseguindo prosperar em nenhuma área da sua vida, ou então deixa você evoluído e você vai, né, prosperando, vai se conectando com pessoas diferentes, você vai entendendo através do processo, né, da caminhada dentro da apometria, você vai entendendo que vai ter momentos que você, na tua caminhada de evolução, que você vai perder pessoas, que você vai ganhar pessoas. Então,
é uma transformação gigantesca, né? Você fazer parte do formação em apometria ou estudar apometria é uma transformação gigantesca, porque você vai mudar completamente a sua vida. E é isso que eu tenho percebido com os meus alunos, que eles estão realmente se transformando, né? E se transformando e encontrando a felicidade, né? Como na última entrevista que eu fiz com Maria, 73 anos, ela disse que ela encontrou a felicidade com a apometria, encontrou um objetivo na vida, um propósito aqui na vida, né? Então, e que estava se transformando. Então, olha só, né? Eu costumo dizer, né, quando eu falo que eu comecei o meu processo evolutivo, né, não tem muito tempo. Então, a gente pode se transformar, porque a gente vai entendendo também, que para mim é muito importante, que nós não temos a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Você não tem a síndrome de Gabriela, você não é assim. Você é o que você quiser. Então, a partir do momento que você muda a sua consciência, que você muda os seus pensamentos, você vai ser aquilo que você desejar. E aí você vai entendendo, né, nessa caminhada, o que você quer ser, porque você vai ver o que você quer para você. O que é que tá doendo? Qual é a minha dor? O que é que me incomoda? Né? Por que eu não tô tendo dinheiro? Por que eu não prospero? Né? Por que eu não tenho um bom relacionamento? O que eu preciso mudar? O que eu ainda preciso mudar? O que eu ainda não tô vendo? Você vai fazendo essas perguntas, porque a apometria te ensina a fazer essas perguntas, te ensina a entender esse tipo de coisa. E quando você aprende, você vai se questionando, porque você vai se questionando, você vai se transformando. Você aprende dentro da apometria que você não tem que olhar para o outro e que não é o outro, é você. O outro só está espelhando você. Olha que mágico isso, olha que transformação, porque a gente nunca imagina isso. O outro vem me agride, o outro vem briga, o outro vem me trai, o outro me engana, o outro me rouba, o outro me machuca, o outro me fere. E não é sobre o outro, é sobre mim. Então você vai entender o que é isso. E você começa a olhar para dentro de você e fazendo as suas transformações. Buscando modificar, porque a transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque enquanto você fica, né, olhando para o outro, olha o que a apometria te ensina. Enquanto você fica olhando para o outro, você deixa de olhar para você, que é quem precisa se transformar, porque não é o outro que vai te trazer dinheiro, não é o outro que vai te trazer abundância, não é o outro que vai te trazer um bom relacionamento, não tem problema fazer barulho, Camila, não é o outro que vai te fazer toda a transformação, é você. E aí você para de olhar para o outro, porque você entende que tudo vai vir através de você. Enquanto você estiver olhando para o outro, você não vai evoluir, não vai vir dinheiro, não vai vir prosperidade, não vai vir relacionamento. Enquanto você estiver olhando para o outro, nadinha na sua vida acontece. Você não se transforma, você não vai ter o que você deseja. E isso tudo você aprende dentro do formação em apometria. Isso tudo você aprende estudando apometria. Estudando sobre obsessores, estudando sobre a lei da atração e repulsão, estudando sobre o ego, né? Estudando sobre as leis universais, porque tudo isso tem dentro do Formação em Apometria, que é o curso que eu criei. Esses conhecimentos são conhecimentos que eu coloquei dentro da apometria, porque para mim é muito importante, porque eu entendi que a transformação é essa. Então eu trouxe ferramentas muito importantes para auxiliar nessa transformação. Todo o meu curso de apometria, ele é voltado para mostrar isso para você, essa verdade, para você entender por que o obsessor está no seu campo, para você entender por que você está sendo obsediado.
Nesse dia eu atendi uma paciente que tinha 60 obsessores no campo dela. 60. Bolsão de espíritos. Então você vai entender que isso é possível, que isso acontece, que isso transforma, que isso modifica a tua vida. E a apometria que eu faço, ela veio da mesa, da canalização da mesa, né? A mesa que eu recebi do plano superior, né? Vale, olha que coisa linda. Então aqui você vai, você vai investigar tudo sobre a vida do teu paciente. Que tipo de obsessor tá no campo? Por que aquele obsessor tá ali? Você vai poder conversar com o obsessor. Você vai entender muitas coisas muito importantes. Então, a caminhada dentro da apometria transforma, não tem outra possibilidade. Transforma você. Você se modifica, então você se cura antes de curar qualquer pessoa. Você vai se curando, vai se transformando. E é muito lindo esse processo de transformação. E é isso que tem acontecido com os meus alunos. Eles têm se transformado, se modificado, né? Recebendo tanta coisa linda. Cada aluno que eu converso, eu fico emocionada de ver quanta coisa tem acontecido na vida das pessoas. E às vezes a gente nem tem ideia, né? A gente não imagina o quanto todo o trabalho tá grande na vida das pessoas. É muito maravilhoso. Ontem eu dei muita risada, né? Porque ontem era dia do professor e eu nem sabia. E eles todos me dando parabéns pelo dia de ontem. Eu digo, gente, que loucura, né? E é muito lindo, né? Você ver, né? Eles assim tão amados, né? Trazendo todo esse carinho. Então hoje a gente vai falar com a Rosália. Ela não entrou ainda. Não sei o que aconteceu com ela. Acho que ela teve pânico. Porque... Porque o que acontece? Eu tava em trabalho espiritual e eu cheguei de manhã em casa, quase 6 horas da manhã. E eu me atrasei, ó, mas ela tá aqui, ó. E eu me atrasei, né? Me atrasei. Quem é que tá chamando? Será que é a Rosália? É a Rosália. Coisa mais querida, né? Gente, tá sem filtro. Gente, que é isso? Não tá funcionando meu filtro. Pelo amor de Deus, que coisa louca. Oi, Rosália. amiga. Eu disse, a Rosália acho que não tá aqui, né? Agora que eu vi que aquela fotinha é tua ali, né, Rosália? A professora é meia maluca, né? Mas eu, Assim, né? sabe, Que tu atrai, né, amiga? eu acordei quando eu vi tua mensagem, Rosália. Eu cheguei 6 horas da manhã em casa, né? Tava em trabalho espiritual, né? Você sabe, tá acostumada. E né, esqueci completamente, né? Esqueci completamente, né? Sumiu do meu mental, é bem faceira. Aí quando você falou, eu digo, não, eu vou fazer, claro que vou sim, né? Mas olha, cadê meu filtro ali, Olha, ó? Aqui, ó, eu tô sem filtro, porque que barbaridade. A tua internet, eu acho que a tua internet tá caindo. tá caindo. Aham. É, tá contra mim hoje, desde de manhã cedo. Não, não tá contra você nada. É capaz, Rosália. Ai, Rosália, gratidão por você aceitar, né? Bem maluca. Não, a gente só atrai mais do mesmo, né? Porque é assim que acontece, né? Eu costumo dizer que os meus alunos todos são muito parecidos comigo, né? Porque tudo maluco, né? Então, assim, aceita minhas loucuras e vamos, e agora é nós, né? E entra, e é muito louco, né? É muito lindo. Então, eu agradeço muito você estar aqui, né? Ter aceitado vir conversar um pouquinho sobre a apometria, né? Falar um pouquinho dessa ferramenta de falar sobre a transformação da apometria na sua vida, porque essa ferramenta é muito maravilhosa. Então, eu agradeço de todo o coração, assim, você ter aceitado, ter vindo aqui, né? Conversar um pouquinho comigo, ter entrado na minha vida, né, Rosália? Porque eu vou te dizer,
tem tantas pessoas, eu tenho tantos alunos, né, de todo o mundo, literalmente, de Portugal, de Califórnia, de tudo que é lugar do mundo, não sei nem lembrar aqui agora para falar. E eu não conheço as pessoas, então, assim, abro aulas com as pessoas, daí não consigo enxergar todo mundo, porque não cabe, e aí eu não consigo, porque eu gosto de ver as carinhas, né, tem uns que estão sempre aqui comigo, eu conheço, né? Essa noite estava num rezo e daí tinha uma aluna que tinha me chamado, me perguntou onde é que eu participava de rezo, né? Eu dei o endereço para ela, mas nunca imaginei. E a menina foi e ela chegou lá e me abraçou, prof, eu disse, eu sou tua aluna. Eu sou tua professora dela. Ela disse, tu é minha professora, minha mestra. Toda sem graça, né? Porque é chato, né? Então eu não sei. Mas é muito bom. Tem algumas alunas que estão sempre muito presentes na minha vida, que me chamam, que conversam, né? E eu tô sempre aí, não é porque essa eu estou e aquela não estou. É conforme o aluno chega até mim, né? O aluno chega até mim, daí eu vou me abrindo, né? Então tem uns que eu não conheço, né? Mas você já é bem presente na minha vida também, né? Já conversamos outras vezes, né? Então a gente já tem, né, um pouquinho mais de aproximação. E eu, assim, fico muito feliz, encantada, né? E agradecida por todo o carinho, todo o respeito que você tem pelo meu trabalho. E agradecida por fazer parte dessa família, né? Essa família maravilhosa do Formação em Apometria. E cada vez mais, vindo mais e mais coisas, mais e mais trabalhos, mais e mais conhecimento e transformação para vocês e para mim também, né? Porque eu também vou me transformando. Primeiro eu me transformo, eu estava falando isso ali agora. Primeiro eu me transformo para depois transformar os meus alunos. Então os conhecimentos vão chegando para mim e vão fazendo toda a mudança na minha caminhada e depois vai vindo para vocês. Então você poderia me dizer, Rosália, quem era a Rosália? Quem era a Rosália antes da apometria? Bom, eu tô assim, muito obrigada, né, por tu fazer esse convite para mim. E eu queria te agradecer muito porque depois que eu te conheci, na verdade, a minha vida mudou muito, 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 muito. Na verdade, eu te conheci através da internet, né? Na verdade, eu vou falar um pouco assim de tudo, né? O que acontece? Eu consagrei a ayahuasca e a ayahuasca abriu a minha mente. Aí eu parei de fazer um monte de coisa errada que eu fazia. E aí eu vou agradecer também meu filho, porque meu filho que insistiu, minha nora também querida, que insistiu que eu fosse, né, para consagrar essa medicina assim que mudou a minha vida. E aí eu escutei a apometria. O que é a apometria? Aí eu comecei a enxergar, a ver a internet, e aí eu te atraí sem querer, menina, na internet. E aí a minha vida mudou. A minha vida mudou completamente. Hoje eu sou outra pessoa, não faço nada errado. Claro, tem muitas coisas que eu tenho que melhorar, né, na minha vida. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu estou em evolução, eu continuo estudando, mas assim, muita gratidão por ter te conhecido e por tu me proporcionar essa apometria maravilhosa que tu passa para todo mundo. E eu, assim, eu fico até meio sem jeito de falar tudo que a minha vida mudou, né? Depois que eu comecei a fazer a apometria, porque eu estudei muito, eu continuo estudando ainda, estou estudando as cartas de Cristo, e aquela diário de um obsessor eu não consigo ainda estudar, porque é muito pesado. E assim, eu mudei vidas de muitas pessoas já. Hoje, inclusive, encontrei a minha vizinha que, guria, eu fico toda arrepiada, ficou assim, muito feliz de. Ela falou pra mim, eu fiz duas só apometrias nela, e ela tá mudando a vida dela, assim, ela tá bem feliz, ela tá outra pessoa, e eu nem sei o que dizer, assim, meu filho também, que tá aqui, tá na live, né, e ele mudou muito a vida dele, a minha nora querida também. E então, muitas pessoas, ontem eu contei, fui contar, né, eu já fiz mais de 50 apometrias. Olha que linda! É, Maravilhosa! claro, eu faço na mesa, né? Claro, mas a Eu ainda mesa tô é isso. então eu tô assim impactada com minha vida mudando,
a vida do meu filho também. A minha nora também, ela fez o teu curso, ela tá impactada. Ela também Sério? fez o ela também é apômetra. E olha só, me formei dia 7/7, que também foi uma honra para mim. Saí a minha graduação dia 7/7 e eu todo dia agradeço Arcanjo Miguel, a toda a hierarquia de luz, né, por eu poder ser um soldado da luz, que essa ferramenta é realmente demais, assim. Eu tô assim, mudando a minha vida, mudando a vida de muitas pessoas. E ontem também eu fiz uma apometria numa senhora, assim, é uma amiga minha, né? Íntima, inclusive, minha. E ela tá outra pessoa. Ela, ai, muito obrigada, gratidão, não sei o quê. E eu, meu Deus, que loucura essa apometria. E aí, cara, né? A gente faz com muito amor, né? Com muita gratidão a toda a espiritualidade, né? Só que eu, assim, eu fico muito impactada porque eu nunca imaginei que eu, um ser muito difícil, né? Que eu sempre fui uma pessoa assim que eu fiz muita coisa errada na minha vida. Eu não vou ficar falando aqui online que também não é o caso. Não, não precisa dizer, a gente não precisa dizer o que a gente fez de errado, mas a gente pode falar das nossas transformações internas, né, Rosália? Quando eu pergunto Ah, quem era a Rosália antes da apometria, ah, não é as bobagens, porque eu bebi, eu traí, eu enganei, eu menti, é uma eu era, loucurada, né? quem era a Rosália antes, né? A Rosália era, traía, bebia, estava fumando, um monte de coisa mais, enfim. E hoje, assim, eu vejo que eu dou aula em escola, né? Eu acolho os alunos, eu falo com outro tom, e os obsessores, eles me atacam através deles, né? Então, na segunda-feira, o menininho, assim, ele tinha muitos obsessores com ele, e ele, assim, com a carinha, assim, de coisa, assim, e ele dizia, calma, olha só, eu vou te acolher, a gente vai conversar. E, claro, eles me atacam através dos alunos também, né? É porque você começa a olhar as pessoas com outros olhos, né? Com Você começa outros a ter olhos. empatia. Não é que você começa a ter, você aprende, porque isso está dentro de você, você relembra a ter empatia pelas pessoas, a olhar o que tem por trás daquela parte que está se mostrando. Porque aquela parte que está se mostrando escura, perversa, doentia, não é a pessoa é um ser puro. Então, É você verdade. aprende isso dentro do formação, né, Rosário? Aprendo, assim, eu mudei muito até essa relação com as pessoas em todos os lugares. Ontem eu fui no supermercado, e é engraçado, assim, porque as pessoas, elas falam as coisas para mim do nada. A senhora olhou para mim e disse assim, eu nunca tinha visto uma pessoa tratar um funcionário da padaria que nem tu tratou. Eu acho que esse curso de apometria é maravilhoso, por quê? Porque a gente se transforma do eu interior, assim, o meu eu interior com tudo na vida, sabe? É isso aí que eu vejo, assim, eu me transformo. Claro, eu sempre fui uma pessoa feliz e tudo, e uma pessoa aí, tive muitos problemas emocionais com a minha família e blá, blá, blá. Que isso não interessa, mas o que eu vejo neste curso é a transformação total de vida, de tu ser um ser muito melhor, de tu resgatar tuas vidas, de tu tratar as pessoas melhor, tu entender por que as pessoas estão agindo assim contigo, e tu entender, tu ser uma vida, ter uma vida assim melhor em tudo. É um negócio incrível, incrível, sem palavras. E o que fez você decidir entrar no formação e apometria, Rosália? O que fez você Eu acho que foi decidir quando você me conheceu? Quando você conheceu formação, o que fez você decidir entrar? Olha, eu acho que a formação em apometria contigo, Miriam, eu acho que foi um chamado. Eu acho que foi um chamado da espiritualidade que eu achei que eu nunca imaginei que eu ia ter essa misericórdia de ser um soldado da luz, porque a apometria é uma ferramenta
que se tu analisar bem, é a mais incrível que tem. Não é porque que eu sou um soldado da luz agora e eu tive a oportunidade de te conhecer e tu me dá essa oportunidade. Eu acho que é além, sei lá, eu fico sem palavras de falar, porque tu resgatar pessoas, seres, né? No caso, obsessores que é muitos obsessores, é muitas vidas que tu resgata. Então é incrível, assim. Eu acho que essa palavra é incrível, é essa palavra, incrível. Não tem mais o que falar. A gente não tem nem ideia de quanta coisa tem por trás de tudo que a gente está passando, né? Quando a gente Não tem. adentra nesse mundo que a gente começa a ver, eu lembro lá atrás, logo que tu começou, que tu dizia, Miriam, eu tô resgatando tanto espírito, isso é normal? Isso não é normal? Tipo assim, se sentindo a pessoa mais suja do universo, né? Tipo, só eu, é porque eu era assim, é porque eu era assado, que eu tô com esse, com aquele outro. Digo, não, calma aí, fica tranquila, tá tudo certo, né? Ontem atendemos uma pessoa que tinha 60 obsessões. Então tá tudo certo. Então, assim, não. É normal, né? Que fica assustador, porque a gente pensa, tem um obsessor, já sou um horror. Agora tem muitos. E uma vida hoje, uma vida amanhã, mas meu Deus, quantas vidas? É muitas vidas. É muitas É vidas, muito. é muitos obsessores, é muitos cobradores kármicos, é muitas. E eu digo assim, ó, sem medo de errar, nós somos muito bom. Porque com tudo isso nós estamos indo bem, estamos andando bem. Porque, Rosália, você pode dizer, a Rosália era isso, era isso, era isso, era isso, era isso, era isso, a Rosália fazia isso, isso, isso. Mas olha, Rosália, como é que tu era desse jeito ainda com tudo aquilo? Tu conseguiu ser É, muitas coisas boas ainda, e muitas. o que é legal, assim, que eu escuto das pessoas que conviviam comigo no passado, olham pra mim e digo, ai, mas o que que tu fez? Que tu tá outra pessoa. Não, mas eu digo Eu assim, é, que incrível que tu era, que com tudo aquilo tu ainda era o que tu era. Nossa, eu penso assim, ó, eu fazia muitas coisas erradas, mas eu era incrível, gente. Com tudo aquilo que eu tinha no meu lombo, eu era maravilhosa, né? Porque se eu parar para pensar como é, e aí tu vai vendo as pessoas, né? Quanto todos nós, seres humanos, somos incríveis e somos fortes, porque com todas essas energias em cima, sem o conhecimento, a gente é incrível. a gente é um milagre, né? A gente é É um incrível. milagre. A Agora gente é um imagina milagre. Agora imagina limpando tudo isso, entendendo tudo isso e sabendo da existência de tudo isso, porque o que nos deixa aí perdido, na verdade, Rosália, é porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tem o conhecimento, não ensinaram isso para nós. Então aí a É. gente se perdeu, porque agora que tu aprendeu, tu mudou, então era falta de conhecimento. Sabe que tem algumas turmas que eu entro dos grandinhos, assim, né? Aí tem uma turma específica que tem uns alunos bem difíceis, assim, né? Então tem uma menina que ela tem, bom, não sei quantos, né? Porque a gente começa a estudar e a se desenvolver, a gente começa a acabar a perceber só olhando para a pessoa, né? Ela olha assim, ela vem me enfrentar todos os dias, ela diz assim, e lá chegou a palestrante. Porque toda vez que eu entro naquela turma, eu tento dar uma consciência para aqueles alunos, né? Então, isso é incrível também, porque eu consigo usar a apometria para dar consciência às pessoas, né? Então, eu acho que essa ferramenta, ela é incrível demais, porque claro, eu continuo estudando, eu não estou muito longe, né, de ser ascensionada, então, o que acontece? Eu fico estudando, estudando, e cada vez, e às vezes eu digo assim, hoje eu não vou falar nada. Aí vem uma vozinha assim, vai lá e fala alguma coisa, vai! E aí, e aí eu vou lá né, e faço tipo uma palestrinha assim, né? Então, essa ferramenta, a apometria, esse teu curso abriu a minha mente, assim, ó, incrivelmente. E como a mente de muitas pessoas, né, que estudaram contigo, assim, então, é Eu estava demais. conversando com a Camila, né? E a gente estava falando, a Camila estava comentando comigo que
E é verdade, assim, porque a gente assiste The Chosen e eu gosto muito, né? Sou apaixonada por tudo que está conectado a Jesus, né? E ela disse assim, o mestre Jesus e o mentor também, né? O mentor victoriano que trabalha com a Camila também falou que ele escolheu os discípulos dele, eram todos perdidos, todos É. tinham problemas, né? Então, o mestre Jesus, ele não escolhe os perfeitos, né? Ele escolhe aqueles que têm mais problema para transformar e para eles trazer, através da transformação dele, a mensagem de luz, porque você é a prova social da mudança, né? Tipo assim, ó, bebia e me tinga, né? Então mudei. Então sou uma prova social, porque eu não era isso. Porque trazia alguém que sempre foi, não teria sentido. Então por isso que nós somos soldados. Soldados que fomos resgatados por ele, né, transformados, e agora a gente está trazendo a palavra do mestre. Porque tudo que eu coloco dentro da apometria, do formação e apometria, né? Porque apometria tem em tudo que é lugar, mas no formação e apometria, que é o meu curso, é sempre tentando colocar Jesus, a caminhada, a plantação e a colheita, o eletromagnético, o ego, tudo, botar tudo que tá, tudo que vem, né, da informação da existência para que o ser humano, nós, né, consiga entender melhor essa nossa caminhada, botando junto a apometria dentro, o que a apometria traz, porque a mensagem da apometria é mostrar umbral, né? Então a gente precisa entender o crístico, né? Entender que tem o crístico e que tem umbral. E o que te deixa no umbral? Por que você não tá nessa parte? Então aí que vem toda a mistura, né, da apometria que eu trago dentro do formação, né? Para que você consiga entender e realmente ir se transformando através do conhecimento e usando a técnica. Então, tu limpa e transforma, limpa e se transforma. E cada vez que tu limpa, tu já se transforma. Porque limpou, tirou, transformou. E aí trouxe consciência e transformou. Então, transforma duas vezes. Transforma na limpeza e transforma no ganho de consciência. Né? Então, não tem como a pessoa realmente não se transformar dentro dessa jornada, né? Peregrinando dentro da formação. E o que, Rosália, assim, ó, como que foi a sua experiência dentro do curso de apometria? Lá na Hotmart, nas aulas, como que foi a tua experiência? Me conta dessa tua caminhada lá dentro. Você entendeu? O linguajar era bom? A Hotmart foi bom para te acessar? Como é que foi a tua estadia dentro do formação e apometria? Bom, o curso é incrível esse curso porque assim é muito fácil de acessar a Hotmart. Eu que sou meio, meu filho que ri de mim, que eu sou meio alenta nesse negócio de internet, ele sempre fica às vezes me xingando, eu digo, ai, não me xinga. Aí então fica tudo assim, né? Eu não sei muito, mas eu consegui acessar muito bem. E as aulas elas são assim muito bem explicadas, né? E para te ter uma ideia, assim, eu escutei duas vezes, às vezes eu escuto algumas aulas de novo, algumas dúvidas que eu fico, né? Então, eu acho que o curso ele é muito claro, ele é muito. E eu devorei, né? Porque em um mês eu devorei. Então, cara, eu tinha essa vontade, né, de ter esses conhecimentos e eu ficava estudando toda hora, eu estudava nos intervalos, eu estudava. Então, é muito fácil o acesso, as aulas, elas são muito claras, né, e também as dúvidas que eu tive, assim, eu te agradeço, porque todas as vezes que eu solicitei as dúvidas, tu me respondeu, assim, tu nem sabia quem eu era, sabia que eu fazia um curso contigo, mas, né, eu era tua aluna ali, não tinha toda, né? Então, tu sempre me atendeu, não importava a hora, tu ia lá e me respondia. Então, isso também é importante para os alunos, né? Ter esse teu contato contigo, essas aulas que tu dava além do curso, né? E essas lives também que tu dá, elas são lives que elas são aulas, né? Elas vão, só de tu assistir as tuas lives, elas vão abrindo a consciência da gente, né? As lives também, elas ajudam muito. Tu passa, se tu pegar o teu Instagram ali, e eu revirei o teu Instagram inteiro, né? Eu escuto tudo. E às vezes eu escuto de novo. Então, ali tem muito conhecimento ali também.
Mas é que nem eu digo, né? O conhecimento, a gente tem que ficar buscando o conhecimento, buscando. Não adianta agora eu já sou um soldado da luz e me achar o soldado. Não, não, né? E essa questão para mim também fica. Eu tenho uns desafios assim para mim, né? É como abrir a consciência das pessoas, como fazer com que as pessoas reflitam e tenham consciência, né, da questão da obsessão e que elas precisam fazer a apometria, Esse é né? um Então isso processo gradativo, né, Rosália? É gradativo, a gente vai plantando uma sementinha, a sementinha do amor, sempre com empatia, né? Cuidando sempre para não machucar as pessoas, porque quando as pessoas estão ah, totalmente no umbral, né, com muitos véus da ilusão, a tendência é se agredir muito, é se sim, ofender, é levar sempre para o lado pessoal. Então, nós, né, que já estamos um pouquinho mais despertas, então a gente tem que ter muito cuidado para não machucar, não agredir as pessoas, né? Porque se você agride, a pessoa já não escuta mais nada. Você tem que trazê-la para perto de você. Você tem que trazer ela para o seu lado. Você tem que mostrar o amor, e é só o amor, mostrar o amor, como a gente age com o obsessor, né? Porque Rosália, esses dias o mentor falou para mim, lá é umbral e aqui é umbral, só estão em estados diferentes. Então, nós, aqui encarnados, não temos diferença nenhuma dos irmãos que estão no umbral. A diferença é que nós temos essa roupagem. Então, muitos de nós nos sentimos agredidos, confrontados, né? Imagina que você vai dizer para uma pessoa assim, olha, o jeito que tu tá falando com as pessoas, tu tá machucando, tá agredindo, isso traz obsessor. A pessoa já se agride na hora. Então, nunca sim. você pode ser direta, porque senão você acaba machucando e magoando. Então, trazer consciência para uma pessoa, Rosália, requer muita maestria, porque você pode gerar karma para você. Então, Ah, sim. você tem que tomar muito cuidado, porque no momento que você machuca um irmão, você já se conectou energeticamente e negativamente com ele. Aquilo ali você fez uma ponta, você vai ter que quitar aquela ponta. E aí você vai buscando ponta. Então, nós temos que tomar cuidado, nós, alunos, né, alunos de Arcanjo Miguel, alunos da Grande Consciência, nós temos que tomar muito cuidado em dar consciência. Ficamos muito emocionados porque temos um pouco de consciência e já nos achamos mestres em dar consciência. É que, na verdade, sabe o que acontece, Rosália? Para te ver como nós estamos ainda muito perdidos, só que em outro nível, né? Eu e Rosália estamos perdidas em outro nível, mas estamos. É Sim. que a gente fica tão deslumbrado com o que a gente conheceu, a gente fica tão deslumbrado com a transformação que a gente quer botar um papelzinho na cabeça das pessoas para que elas entendam, mas a gente não lembra de como a gente era no passado, porque ela está exatamente como a Rosália no passado, como a Miriam no passado. Então a gente tem que tomar, tem que ser, é tudo muito melindroso. Então Sim. eu entendo o nosso lugar que a gente quer trazer. Às vezes eu escuto uma live e eu disse, nossa, olha o jeito que eu falei, que é isso? Se a gente falar com a pessoa, e olha que eu tô sempre cuidando da minha forma de falar, e às vezes eu vejo um vídeo, uma coisa, meu Deus, que horrível que eu fui, por que que eu fui e falei desse jeito? Então você vai ficando cada vez mais conservadora e cada vez mais cuidando você, porque a É, transformação tá em você, não tá no outro. é, É você que tem sabe, que se policiar. sabe, Miriam, quando eu trabalho com muito aluno, né? Eu tenho umas 12 turmas, eu acho. Então é uma loucura os alunos, aí eu tenho que ter muito cuidado. Então, todo dia tem briga, e tem coisa, e tem coisa. E eu digo, calma, olha só, a professora vai conversar, calma. Então, essa questão minha fica um pouco mais difícil para mim, entende? Porque eu tenho que ser muito sutil. Eu tenho que ter uma sutileza nas minhas palavras, que antes eu falava, você quer, e blá, blá, blá. Que eu era assim, né? Agora não. Eu digo, vem aqui, vamos conversar, olha só, o teu coleguinha, e blá, blá, blá. E aí, isso aí que eu vejo que eu tô evoluindo mais, É, sabe? Porque é eu tô você se sendo colocar muito no lugar. isso, eu me coloco no lugar e eu sou muito sutil, assim, na maneira que eu falo. Claro, eu tenho que melhorar muito, às vezes também eu,
né? Não estou dizendo aqui que agora porque eu tô aqui na live, eu vou dizer que eu sou a melhor, não. Eu digo que eu estou evoluindo muito, porque antes você quer e deu, acabou. Agora não, agora eu, calma, olha só, vamos conversar. E é todo dia, é toda hora, é toda a turma. Então, olha, eu acho que é um trabalho, por exemplo, tu que estás trabalhando só com espiritualidade, eu acho que não é tanto assim, mas para mim está sendo mais difícil, porque é toda hora, todo minuto, entende? Mas a gente só Eu aprende acho. no campo, é no campo, né? Não pensa você que eu também não tenho campo para aprender. Tenho, a espiritualidade não nos bota numa redoma, elas nos botam em contato com as pessoas. Então é no campo de batalha que vai, ali é o vamos ver, ali é a hora do vamos ver se você tá conseguindo mesmo botar em prática tudo que você está recebendo da grande consciência, né? Então precisamos estar em campo. Então eu também vou para o campo. Agora há pouco também tive toda a função do meu pai, fui para campo e eu Ah, eu apanhei, vi. tomei pau e pau e pau e pau e pau, né? E assim, e aí ali, vai lá, e agora é a hora. Vamos ver se tu vai botar em prática o que tu aprendeu. Chega lá, tu bota um pouco em prática e um pouco tu fora do pinico. E daí, putz, chegava em casa assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? Como que eu agi desse jeito? E aí, vamos lá, segundo dia, os amparadores botam de novo a mesma experiência para ver se tu aprendeu. Bora lá, chegou lá, conversei, ai, hoje eu consegui, não falei nada de errado. Perfeito, cheguei em casa, então, no outro dia de novo, pá, falei errado. Ai, e assim você vai até sustentar o teu altar, sustentar o altar da melhor versão. Porque como tu diz assim, ó, tu disse, eu não sou melhor que, né? Não sou melhor, não sou a melhor. Você é a sua melhor versão. Porque a partir do É, momento que você querer começar a se comparar com o outro, aí se perdemos. Porque você não é não. melhor que esse, nem pior que aquele. Você só é a sua melhor versão. Então a gente É, precisa olhar só para nós. Nunca olhando para é. esse, para aquele outro. Eu sou a melhor versão. Hoje eu sou a melhor versão da Miriam, né? Então, e assim, ó, e é muito louco. Eu tô constando, né? Tô fazendo tratamento com psicólogo e assim eu tô percebendo que eu não quero olhar para Miriam do passado. Então eu tô presa lá. E não é assim, não é, né? Eu não posso abandonar a minha parte, né? Porque lá eu acho que eu fiz errado, que eu não tenho que me acolher. Eu fui maravilhosa naquele momento, eu dei o meu melhor naquele momento, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher minhas partes, integrar todas elas com amorosidade e não querer excluir aquela parte. E tudo isso são processos, eu também estou aprendendo, então a gente vai aprendendo. Então, hoje nós somos a nossa melhor versão. E Não amanhã, é. Rosália, você vai ser melhor que hoje e é gradativamente, É entendeu? legal, assim, que eu mesma fico me elogiando. Ai, mas como tu tá isso, como tu tá aquilo. Eu acho que tudo, na verdade, é um trabalho longo, né, de formiguinha que a gente vai fazendo com a gente mesmo para poder acolher os irmãos encarnados e desencarnados, né, porque todo momento a gente é testado, a gente está no campo de batalha, que nem tu disseste, e a gente é testado a cada momento e a cada situação onde tu sai, tu vai dirigir, tu vai no supermercado, tu vai na sua, tu vai, é todo momento. A É quando todo tu momento. dorme, quando tu acorda. E agora eu tô fazendo de novo, né, a oração do Arcanjo Miguel. Então, ai, tá sendo um sonho, estou resgatando muitas coisas. Então, eu tô evoluindo graças à apometria na minha vida, me salvou realmente, salvou várias pessoas. E eu queria te falar assim que eu faço com muito amor, e eu sei que eu tenho muito que evoluir, né? Mas eu ajudo muitas pessoas e eu tô ajudando muitas pessoas. Mas agora eu comecei a cobrar também, né? Uma quantia que eu não tava cobrando. Eu não tava nem cobrando, eu tava fazendo tudo no assim, né, porque eu achava que não tinha que cobrar. Daí agora eu vejo, não, ó, ela tem dinheiro, então ela vai ter que. Eu tô cobrando, porque É agora a antes não tava troca, cobrando.
dia, né, Rosário? Precisa ter a troca de Daí energia. eu peço Você assim, pagou pelo esse conhecimento, né? Você estudou, você se dedicou, você aprendeu é, para fazer isso aí. E, Rosália, quando você começou, quando você olhou a apometria e se apaixonou e se encantou, você imaginou que você ia aprender, assim, que ia ser fácil, que você ia trabalhar, que você ia encaminhar os irmãos? Você já tinha essa ideia? Ou você ficou insegura, assim? não, no início, assim, eu digo, ai meu Deus, como é que vai ser, né? Não, eu fiquei insegura, vou dizer pra ti que, eu sou a bambambam, não, bolachinha mais recheada, não, 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 não. Eu digo, mas foi muito engraçado, assim, que no dia que eu vou te contar essa história, no dia que eu fui fazer, eu tava tão ansiosa para fazer a apometria em mim, que eu não me conectei com os meus pais espirituais. Eu vou te contar essa história. E aí, guria, comecei a abrir todo o campo. Olha só o que eu fiz, abri todo o campo com a mesa ali. E na hora que eu tinha que encaminhar os irmãos, eu falei, Pedro, posso encaminhar os irmãos? E o Pêndulo, não. E aí eu abri meus olhos, disse, meu Deus, como assim? Olha o que eu fiz, eu vou te contar, porque... E eu fiz isso, guria. E eu disse, como assim eu não vou encaminhar os irmãos? Porque eu tinha feito tudo um textinho, assim, para mim encaminhar os irmãos, né? Guria, o Pedro disse que eu não podia. Aí eu, Jesus, e agora? Aí eu fechei o campo, né? Aí eu fui lá estudar, guria, não tinha me conectado com os hospitais espirituais, guria. Não acredito. E aí eu fiquei impactada. Eu disse, meu Jesus, misericórdia, eu fiz errado. E aí eu pedi misericórdia É que para você eles que eu não tava abriu tão... os hospitais, né, Rosália? Tinha, não tinha. Não, guria, isso aí é um negócio muito Pena que engraçado que você aconteceu não comigo. perguntou, sabe, Rosália? Porque assim, ó, no plano espiritual, eles sabem. Ai, agora eu tô de filtro, olha que linda que eu tô. Arrasei agora. Tu botou filtro em mim, não botou em mim. Eu não sei se aparece para você, eu acho que aparece. Ah, E não sei. então, assim, ó, o que que acontece? O plano espiritual, ele é muito lindo, então eles acolhem muito todo o nosso aprendizado, né? E talvez ele tenha negado ali para você acordar mesmo para ir buscar isso, né? Porque eles acolhem muito se você faz alguma coisa, se você o não chamou esses dias. Eu estava atendendo, fazendo aula com os alunos, acho que você estava junto e eu não desdobrei os corpos, porque faz uma coisa, fala com o aluno, faz uma coisa, fala com o aluno, faz uma coisa. Me perdi, né? Porque assim, eu comecei a abrir o campo, daí respondi para o aluno. Comecei a falar mais uma palavra, respondi. Porque o campo, tu tem que abrir o campo, né? Então, agora eu já tô ligada, assim, eu não posso ficar abrindo. Então, primeiro abre o campo, monta tudo, depois fala com os alunos, depois faz eles montar. Porque senão tu fica meio que se perdendo. Então, naquele dia eu não desdobrei os corpos. Mas a espiritualidade atendeu porque entendeu que eu estava ali dando aula e que estava confuso e que, né, falei várias coisas e daí fugiu do meu mental. Não foi uma coisa de propósito, não foi porque eu faço esse trabalho todo dia, né? Então eu realmente já estou acostumada, né, a fazer esse movimento, né? Então a espiritualidade eles acolhem muito, né? Mas é muito louco. E depois que você começou a atender, como que foi teu primeiro paciente, Rosália, atender outro? O meu primeiro paciente foi meu filho, né? E como é que O foi? meu filho querido, assim, ele é um amor, ele mudou muito, melhorou muito. Depois que eu fiz apometria, várias apometrias eu já fiz nele, ele tá outro rapaz. Ele é um rapaz iluminado, ele tem 32 anos. Eu tô E vendo ele aqui, ele Matheus, né? Matheus, é. Aham, eu tava vendo ele aqui, ele tá aqui bem dando risada de nós aqui das internet, querido. Os filhos sempre debocham da gente das internet, né? Mas, ai, que coisa horrível, né? Ai, a gente é, né? Nós somos lindas para outras coisas, né? Mas o meu primeiro paciente foi meu filho. E ajudou muito ele, assim, muito, né? E E ele ele ficou acredita, muito. Rosália, na apometria? Sim, ele vai fazer o teu curso, ele quer ser um apômetra. Sério? Ai, que coisa mais fofa, Matheus, que lindo! Ai, meu É, filho também é apômetra. e a Esther, a esposa dele, já é apômetra, fez o curso contigo, tá impactada, tá ajudando muita gente da família dela, tá fazendo, ela também, ela é reikiana também, né? E ela tá, assim, impactada, e ele também, então a gente tá todo mundo melhorando, feliz. Fora que a gente salva muitas pessoas, a gente melhora a vida de muitas pessoas. Eu acho que essa é a bênção toda, sabe, Miriam?
Tu, assim, é um ser muito iluminado, assim, eu te agradeço muito. Eu sei que eu te atraí sem querer, né? Te atraí sem querer. Daí eu cheguei no rezo aquele dia lá da Sabrina, que foi através do rezo da Sabrina que eu descobri a apometria, né, da ayahuasca. E aí, muito engraçado, assim, porque isso, conheci uma amiga, não sei o que, amei, fazer apometria, não sei o que, ela é minha mestre, eu não acredito. E foi tudo sem querer, assim, que foi tudo a espiritualidade que nos conectou, né? Então, gratidão, É gratidão, muita gratidão. maravilhoso, né? E olha só, né? Fiquei assim pensando aqui agora, tu vê, né, Rosália? Você entrou no formação e apometria, estudou e aí atraiu a tua nora e agora teu filho. Então, olha como via campo vai transformando todo mundo, né? E agora você imagina, através da sua busca, transformou a sua família e agora a sua família vai todinha transformar outras pessoas, porque o Mateus vai levar para um tipo de pessoa, tua nora vai levar para outro tipo e você vai levar para outro tipo. Então, olha que mágico, quantas pessoas vão se transformar. É muita magia, é muito. Imagina quantos alunos tu tem, né? Então é um trabalho assim que. E eu, de tanto escutar tu falando do The Chosen, né? Eu também comecei a assistir. Aí agora eu parei porque a crucificação dele eu não consegui mais assistir, porque eu choro, né? Eu nem Choro, olhei essa choro. parte ainda, não quero nem sei se vou conseguir olhar essa parte, Eu porque não eu olho consegui ele e olhar. choro o tempo todo, porque eu sinto a Eu, energia muito forte. Eu choro, 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 porque como eu tô muito envolvida com as cartas, então eu tô muito envolvida com ele, assim, sabe? E, nossa, tô bem, assim, envolvida, assim, é o meu mestre, né? Então, e a gente estando com ele, né? Você vê que quando você vai lendo as cartas, ele diz assim: quando você estiver conectado, ouvindo as cartas, eu estarei com você. Toda vez que eu leio essa parte, eu choro. Meu Deus, ele tá aqui comigo. Ai, meu Deus, ele tá aqui comigo. Ai, porque né? E assim, é muito maravilhoso, é muito incrível. E a gente vai se transformando. E assim, a gente tinha uma ideia antes, eu não sei você, né? Mas eu, por causa de crenças limitantes e padrões, né? Padrões antigos, padrões de família. Você ficava falando, ai, eu tô falando de Cristo, falando, ai, já ficava com aquelas ideias, ai, fica toda na religião, fica toda, né? Parecia que era feio, já estava se tornando feio, né? E hoje, assim, eu tenho a maior honra de falar que ele é o meu mestre, tem um quadro enorme ah, eu, dele. Daqui a pouco eu vou virar minha live para ele, né? Porque eu quero. Então, assim, é uma honra para a gente hoje, né? Poder pra mim dizer, também. assim, com a boca cheia: eu estou no caminho de Cristo, eu estou em Ah, Cristo. Cristo está comigo, é Ele, né? Porque é Ele que, né? É Ele que permite tudo. Então, imagina, nós hoje sermos um soldado da luz, e é tão engraçado que você falou uma palavra lá, assim, nunca imaginei que eu ia ser soldado. Então, nós que estamos, né? Toda a humanidade, né, Rosália? Porque não vamos dizer que eu e a Rosália, né? Toda a humanidade está perdida. Quando que a gente ia imaginar que nós íamos ser resgatadas para ser um soldado? Parece assim que nós éramos tão horrível que da onde que a gente ia ser escolhida? E a gente é escolhida porque a gente abriu o nosso coração. Então, todos que abrem o seu coração para Cristo, né, para transformação, porque Cristo é a transformação, Cristo é a evolução, Cristo é frequência alta, Cristo é prosperidade, Cristo é amor. Então, isso é Cristo. E é isso que a gente quer. A gente não quer prosperidade, a gente não quer ser feliz. Isso é Cristo. diz que Cristo vibrava em 1000 Hz, né? Então, é muito maravilhoso, né? A gente poder adentrar nesse mundo. E muitas pessoas me perguntam assim, nossa, agora me deu uma tontura assim. A gente falando, né? Nele a energia é muito forte. E muitas pessoas me perguntam assim, Miriam, como é que eu faço para evoluir? Como é que eu faço para me conectar, para me transformar? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, né, que precisa estar conectado a algum lugar, a alguma religião. Assim, eu amo todas as religiões, eu não canso de falar isso, porque eu não quero nunca que as pessoas interpretem as minhas palavras de forma errada. Eu jamais vou falar mal ou dizer que as religiões não são importantes, elas são muito importantes, né? Eu amo todas as religiões, né? Eu amo Umbanda, eu amo todas as religiões. Então, assim,
cansei de pedir para evangélicos, né, pessoas que trabalhavam comigo, né, uma amiga que era evangélica, fazer oração, porque quando ela fazia oração eu sentia Cristo nela ali. Então eu amo tudo. Mas o que eu Eu também. digo é que a religião, ela não transforma. Você precisa transformar para você receber as bênçãos. Ela te auxilia na sua transformação. Então, você precisa primeiro do conhecimento, entender o que você precisa mudar para você transformar. E hoje eu entendo que o que você precisa para o teu processo evolutivo é exatamente tudo que tem dentro do formação e apometria, que é o conhecimento. Quer entender da espiritualidade, quer entender das leis, quer entender dos obsessores, quer entender de frequência, entender das energias, para que você entenda o caminho que você está levando e o que precisa fazer para mudar. Porque ali eu não fico dando moral, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu só mostro o que acontece se você gritar, xingar e maltratar alguém. Eu não estou dizendo Carlos, que é certo ou que é errado, eu mostro o que acontece. O que a energia faz com você quando você age assim? O que você recebe, né, do universo quando você age assim com uma pessoa? Então, é trazer consciência. Não é dizer assim, você tem que ser santo. Não, a gente vai ter momentos que vamos cair, mas que caímos com consciência do que estamos atraindo para nós. No momento que você cai, no momento que você erra, que você maltrata, que você xinga, que você briga, que você desconfia, que você trai, que você engana, que você mente, que você bebe, que você fuma, que você se droga, no momento que você, né, que acontece com você? Não é sobre contra isso, contra aquilo. Que portal você abre? Que dimensão você entra a partir do momento que você tem aquela ação? E é isso que eu trago dentro do formação, mostrando é, aonde você vai e o que vai acontecer com você. Porque a escolha, Rosália, é sempre do outro. É o outro que escolhe se quer ir para a direita ou se quer ir para a esquerda. Né? Eu trago, né, a informação. Né? Eu nem digo assim consciência, porque eu ainda estou, né, muito longe de trazer consciência, eu ainda preciso aprender muito, mas eu trago a informação que eu busquei nos livros, que não é nenhuma informação que veio de dentro da minha mente. Hoje ela está dentro da minha mente. É a informação dos grandes mestres, né? O nosso maior mestre, o professor, eu estudo ele e trago o que ele diz. Então, é uma verdade da Miriam. É uma verdade de Cristo, é uma verdade de Caibalho, de Hermes Trismegisto, é uma verdade de São Germain, é uma verdade de Buda, de Krishna, é uma verdade desses grandes mestres, que é o que eu trago aqui, não é uma verdade, né? Eu sou muito limitada e muito imperfeita ainda para querer me colocar desta forma. Então, eu trago o que eles ensinam e a gente olha para esse campo e vê para onde nós queremos ir. O que a gente quer da vida? O que a gente quer dessa nossa caminhada? E o que a gente veio fazer aqui? Mostrar que nós não estamos a passeio. Nós estamos para evoluir, para se transformar, para resgatar as nossas partes. Passamos por dor e sofrimento exatamente para conectar aquela parte. E aí, quando tu conecta e tu resgata, aquela dor acaba. Conecta, resgata, aquela dor acaba. Essa é a caminhada. Aí tem tudo de lindo. Tem carro, tem casa, tem roupa, tem isso, tem aquilo. Tudo veio tudo, né? A grande consciência permitiu trazer tudo de maravilhoso para o planeta Terra para nós podermos aproveitar. Mas a gente não pode, de forma alguma, ainda continuar com os véus da ilusão, achando que isso é o todo e esquecer do todo. Né? Esquecemos do todo e achamos que o material é o todo. O material veio para nos auxiliar, né? Mas, né, com a imperfeição, né, com a imperfeição do ego que nos perdemos e com os espíritos que trazem algumas coisas com a ilusão, né? A gente está perdido, né, com a ilusão ainda. Por exemplo, o açúcar é ilusão, né? A gordura, o álcool, o cigarro é uma ilusão, é um véu ainda muito grande que muitos ainda acham que isso é lindo, isso veio do plano inferior, né? O que veio do plano superior
É tudo que está pronto, é o arroz, é o feijão, é a água que eles chamam de cristalino. O cristalino, ele é puro, ele é o que tem dentro de você. Você tem o cristalino, a água, o cristalino é a água dentro de você. Você é feito do cristalino e o cristalino é o que veio para nutrir essa máquina que nós ganhamos. Então, tudo que você bota fora o cristalino, a não ser frutas, né, que é também divino, né, aí você contamina, machuca, destrói essa máquina e daí dá dor e sofrimento. Então, quando você começa a entender, você vai, né, tendo, ah, meu Deus, é isso então, é isso então. E é muito louco. Então, a gente vai aprendendo, né, aos poucos, essa transformação, né, Rosália? Mas esse curso realmente ele faz com que a gente se transforme no eu, né? No interno, em várias maneiras. Aí tu vai estudar, tu vai estudando. Aí tu estuda as cartas de Cristo, aí tu estuda Caibalion, tô impactada, esse Caibalion também é incrível. Eu tenho que estudar de novo, tenho que ler de novo, mas eu também faço um monte de coisa, né? Eu trabalho com outras coisas também, além da apometria. Então, é o estudo, é ter calma, O ano um que vem passo eu de vou cada dar uma vez. aula de Kaibalho, eu vou botar uma aula do Kaibalho dentro do formação. O ano que vem eu vou ensinar Kaibalho. Muito legal também, muito legal. Vou É, trazer eu, através da linguagem. eu tô transformada, estou em transformação, né? Eu acho que eu estou em transformação, A que é que nem evolução tu é falaste. eterna. É eterna, mas é incrível, assim, eu muito feliz. E eu tinha até esse meu sorriso, essa minha felicidade, eu tinha perdido, né? E agora eu recuperei. É Eu verdade, eu vejo também. assim, às vezes eu me vejo assim, falando sozinha e falando coisa boa de mim mesma. E dizendo, tá, tem que ir lá, tá, aquelas crianças maravilhosas estão esperando pela minha felicidade. Aí tudo eu acho, que nem ontem que eu tenho uma guriazinha que sai, que coisa mais linda, criança. Então tudo vai se transformando. A Você gente está levando acaba Cristo vendo para eles, né, Rosália? Você está isso, levando Cristo para eles, que é o tudo amor. fica. O amor, tudo fica melhor, sabe? Tudo fica mais bonito, fica mais encantado. É Porque, que aqui o Rosália, mundo olha só, quando a gente fala de obsessor, a gente esquece toda a maldade que ele fez e a gente dá o amor. E aí, quando tu dá o amor, ele se abre. E é isso que vai acontecer com os teus alunos. queridos, eles são muito amados. Esses dias, guria, eles me vieram todos, me abraçaram, não me derrubaram, guria, todos. Eles são, é muito Coisa amor, linda. assim, quando eu chego, assim. Eu tenho um problema com alguns professores ainda, que eles ficam com inveja, essas coisas, né? Mas Mas de também tanta. estão perdidos também, Rosália. Estão cheios de obsessor, estão perdidos. E os obsessores, Rosália, nunca esquece disso que eu vou te falar. Os obsessores, eles atacam as pessoas, até os que querem a gente. Eles atacam as pessoas para as pessoas nos atacar, para a gente ficar incomodada. Então, elas são usadas porque estão em padrões ainda negativados. Então, sempre que alguém te atacar, você está fazendo um lindo trabalho, estão te atacando, é os obsessores que não querem que você faça. Daí eles usam qualquer pessoa que está com a porta aberta, né? Daí eu noto assim, não, eu noto que a minha fala é muito incrível, eu tô muito evoluída. Aí vem aquela, isso aqui. Ela sai, ontem a mulher falou um monte de coisa ruim assim. Aí eu olhei para ela, professora, mas eles são lindos, olha só. Eles são amados, eles são nossos alunos. Acalma o seu coração, professora. E ela vem me xingando assim, blá, 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 blá. E eu, calma, professora, olha só, tudo vai dar certo. A senhora tá bem, a senhora é linda, viu? A senhora é linda. Aí, cara, daí que ela fica mais brava ainda, né? Porque aí tu dá o amor, né? Aí ela, tá, Rosário, tá. Aí ela acaba, tá, essa mulher. Como é que É, eu xingo ela? Tipo, ela tenta me ofender e eu ainda falo alguma dá coisa uma, legal pra ela. claro, dá uma xingar, xingar, te maltratar, tu dá. Mas olha, e se você encontrasse alguém agora que tivesse em dúvida se entrava para formação em apometria, eu gostei, mas não sei se eu faço, se vai ser bom, se vai mudar, se eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, se eu vou conseguir aprender. Ah, eu estou em dúvida. O que que você diria, Rosália?
Eu diria, entra, que tu vai te transformar. Primeiro como pessoa, né? Vai limpar a tua alma, vai limpar a tua vida, tu vai mudar a tua vida. Só eu sou um exemplo. Meu filho estava aqui, ele sabe. Eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo disso. Eu me transformei. Claro, eu ganho, eu já estou ganhando dinheiro. Já estou ganhando dinheiro com a apometria. Mas a minha intuição, a minha vontade, assim, era de me transformar. Eu acho que quando a gente tem essa luz de poder nos transformar a cada dia que a gente tem a bênção, o milagre de poder acordar e de ver que a vida é um milagre e que a gente tem perna, braço e olho, enxerga, e a gente é um milagre. Então, isso aí é uma transformação, né? Então, eu acho que quem está vendo essa live aqui não me conhece, quiser me conhecer, me chama lá no privado. Eu vou falar que é muita luz, a gente muda assim 360%, não é 10%, não é, muda, claro, tem que continuar acreditando em ti, tu tem que continuar estudando e a transformação ela vem. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro também. Eu Também vivo dá. Eu disso, já né, tive Rosália? Eu vivo disso. a minha intenção, né, é também ganhar muito dinheiro com a questão da apometria, de poder ajudar as pessoas e poder mudar o mundo, cara. É uma coisa que tu pode mudar sei lá, tu pode transformar muitas pessoas, porque, na verdade, esses cursos que tu dá, olha quanta gente tu transforma. Então, eu sou só um fractalzinho, né? Então, quantas pessoas eu já mudei? Então, isso que eu vi, assim que eu vejo, entende? Eu vejo que esse curso, assim que tu ministra, ele mudou a Rosalinha, mudou o Mateuzinho, mudou a Estezinha, mudou o fulaninho, o ciclaninho, blá, 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 blá. Então, é incrível, né? É E incrível. essas Façam, gente. pessoas já estão transformando outras pessoas, né? Já estão transformando outras pessoas. É magnífico. Eu fico muito feliz, eu me sinto muito feliz, né? Por poder fazer Se sinta parte, muito feliz. Se poder sinta fazer que você parte. merece. É muito maravilhoso. Mas, Rosália, eu agradeço de todo o coração você estar aqui comigo. Não esquece de tirar uma print. Vamos fazer um sorriso, que da outra eu fiquei. Nem Como para ter filtro para. eu acho que eu vou ter que pedir para alguém que está na live tirar, porque eu não vou conseguir tirar assim. É, então quem é que tá aí que pode tirar? O Matheus não tá na live? Matheus, tira uma print, Matheus, nós. o Matheus acho que saiu. Ah, saiu. Quem é que pode Eu tirar aí? acho. Alguém tem aí que pode tirar uma print? Vamos ver se eu consigo. Vai. Sorrisinho? Não, não deu. É que eu Não acho que deu. estamos na live, não tem como tirar. Eu acho que não. Tirou, Verônica? Vamos Tira ver. uma print aí. Essa é minha aluna. Ela é minha aluna. Tira uma print aí, amor. Tiramos. Tirou. Ah, é Adriana, tu viu? Maravilhosa. Não podia ser, né? Já tirei. Então me mandem todas, todas, todas me mandem. Me mandem. Obrigada, amor. Que coisa mais isso. Obrigada, Manda, querida. bota Foi lá, uma honra. Uma honra de poder ter essa conversa incrível contigo. Muita luz, que Deus te abençoe muito, que abençoe todos nós, todos os alunos que tu teve, que tu tem, que tu terá. E Deus gratidão. é Os meus perfeito. alunos estão todos desbloqueando falar na internet, né? Tô esperando aí quem mais, né? O pessoal tem que me chamar, tem que me chamar, né? Eu botei uns no grupo, mas tem outros que não me chamaram. Você me chamou ali, né? Então, é desbloquear o laríngeo, é vir falar, é perder, porque a apometria precisa ser levada para a internet. Vocês têm que atender outras pessoas, atender online e trazer, atender gente do mundo inteiro. Gente, agenda é o mundo. Agenda é o mundo. É verdade.
Entendeu? Rosália com os seguidores dela, com as pessoas que se aproximarem dela vai atender, o Adriano com outras, a Maria com outras, e assim o José com outras, e sabe, vai. Então tem que trazer. Eu vou trazer um marketing para vocês. Até o final do ano eu vou trazer um marketing dentro, né? Dentro do formação, para vocês fazer. Manda lá, Adriano, para vocês fazer esse movimento, começar a fazer gradativamente esse movimento de transformação, né? De indo para a internet, né? E se mostrando, divulgando o trabalho de vocês. Hoje em dia não é mais Tem botar que uma começar a fazer isso. Eu não fiz. hoje em dia não é botar uma plaquinha na frente de casa, hoje em dia é ir na internet. É verdade. A Rosália, plaquinha, botar aqui no meu apartamento na janela. Gratidão, gratidão infinita. Muito obrigada por você ter vindo aqui. É uma honra para mim receber vocês, meus pupilos maravilhosos. É um prazer, um privilégio ver assim a transformação. Já estão trabalhando, já estão ganhando dinheiro, se transformaram, estão transformando, estão trazendo suas famílias. Isso para mim é algo muito lindo, muito gigante. Então eu agradeço de todo o meu coração você ter aceitado estar aqui, né? Com esse sorrisão lindo, cheia de coisas lindas, né? Gratidão pela tua beleza em todos os níveis aqui junto de mim, fazendo Muito essa live. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo enorme do teu coração. Fica com Deus. Tchauzinho, gente. Mandem as fotos lá para mim que eu já vou postar. Tá, beijo. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, linda.